Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Com um livro novo hoje, A Liberdade é uma Escolha, de Edith Eva Edger. A Greta já tá aqui, então vamos convidá-la para entrar. Da gente ler. Hoje nós vamos até o terceiro capítulo. Oi. Eu tava falando que é curtinho esse livro, né? Quer ver quantos capítulos tem? Uma leitura bem tranquila também, É. da gente fazer, Ai, todo mundo achei consegue meio entender pesado. bem. Achei pesado. É, mas dá para 12 entender, capítulos. tranquila no sentido É, de entender. nossa, porque a vivência A vivência da dela é Edith fantástica. é pesada. É, e até é importante a gente falar pro pessoal quem é ela, né? Assim, porque ela tá viva ainda, Isso. com 98, acho, né? Agora. É, Ela porque escreve, quando ela escreveu. ela escreveu o livro, acho que ela devia estar com os seus 90 e pouquinho também. E aí ela hoje deve estar com seus 98 anos, mais ou menos isso, né? Isso. Então, assim, eu já tinha visto alguns vídeos dela, mas eu não Ai, sabia não que ela era conhecia. ela. Eu não sabia que ela era ela. Aí depois que eu ganhei esse livro, que eu falei, caramba, e eu lembrei de ter visto ela em alguns vídeos, em algumas coisas, falando sobre o trabalho dela, né? Então Eu não conhecia, amiga. ela é uma sobrevivente, né? É, do Holocausto, Do né? Holocausto. Exatamente. Ela era criança quando tudo aconteceu. E aí ela fala muito da vida dela nesse sentido. Tem um outro livro dela que ela fala especificamente do que ela viveu no Holocausto, né? É, Que é a da bailarina. bailarina. Depois Isso. que eu não li esse livro, mas eu entendi o nome só pelo começo deste. É exatamente, porque aqui ela começa falando sobre a dança, né? Que ela Assim, teve que dançar, é, por que ela teve que um. dançar no meio do Holocausto ali para os militares, né? Para o pessoal lá da época, e o quanto isso tirou ela daquele mundo de dor, e aí ele entendeu que alguns refúgios mentais são importantes para essas ocasiões, né? Assim, então é muito interessante. Ela tinha E 16 anos quando ela ela foi tinha, exatamente. pro Ela tinha Holocausto. 16 anos quando, acho que ela tinha 16, na verdade, quando ela foi para essa base militar, né? Enquanto os pais tinham morrido. Não é isso? É porque os pais chegaram lá e já morreram, né, no primeiro Isso. dia. É. Então, assim, Uma guerra, manhã gelada preconceito, de tudo aquilo. abril. Ela tinha 16, vivia com os pais e as irmãs, né? No meio da guerra, no meio de tudo aquilo e tudo mais. E aí ela fazia ginástica olímpica, foi cortada da ginástica, tem toda essa história, porque levaram toda a família para fora, né? Os judeus levaram todos eles e tal, e aí ela já perdeu os pais ali, né? Assim. É, na introdução, ela vai contar um pouco de como foi isso, né? Esse momento em que ela perdeu os pais, em que ela foi, que ela ficou ali, né? Tanto é que a introdução chama Liberte-se de suas prisões mentais. Eu Isso, aprendi a viver num campo de extermínio. Então ela vai, a introdução, ela vai mostrar como que ela se deu a ideia, como que aconteceu a ideia de escrever esse livro, por que que ela resolveu escrever esse livro. isso. E a princípio eu tinha achado que era totalmente existencial humanista, né? Esse livro, Logoterapia, mas Aham, depois, conforme eu fui lendo essa introdução aqui, eu fui vendo que ela utiliza de terapia cognitivo-comportamental, de psicologia positiva e da sim, logoterapia, né? sim. Então, ela vai fazer algumas referências desses autores, né? Claro que o Frankl, com a logoterapia, vai ter um olhar para essa questão da liberdade ser uma escolha, porque ele vivenciou coisas muito semelhantes a ela, então
os exemplos que ela dá de sentido de vida e tudo mais, vai cair Isso. nessa questão da logoterapia. Mas ela usa de estratégias da cognitivo-comportamental, de reflexões sobre a psicologia positiva, né? Desse olhar do lado bom da vida, de aprender com a dor. Aí é muito legal, assim. E é interessante, o bom desse livro, assim, gente, que eu vi aqui nesses 3 primeiros capítulos, é que ela foi entendendo isso, que a liberdade é uma escolha, e ela foi entendendo, mesmo depois de Isso. ser psicóloga, mesmo depois de ser doutora em psicologia, né? Mesmo depois de muita coisa que ela foi entender que ela não era livre. E ela estava presa lá naquele momento em que ela foi para Auschwitz, em que os Isso. pais, que ela era presa naquela história de vida dela. Tanto é que, agora eu não vou lembrar se é na introdução, Bom dia, mas Gabi. bom dia, que ela vai começar a falar sobre para a família dela quando a filha vai escutar pela primeira vez a história, Do né, da Holocausto. guerra, do Holocausto, e Isso. comenta com ela, né, viu fotos de pessoas magras e tal. E aí que ela consegue, pela primeira vez, falar Falar. sobre isso, porque nem as próprias filhas não sabiam que ela era uma vítima do Sim. Holocausto, né? O que eu achei muito bacana no livro é que, assim, ela fala coisas da história dela e intercala com casos de pacientes com Isso. relação aos traumas. Porque, assim, o livro, o que mostra pra gente até agora, nesses 3 capítulos? Que é com relação aos traumas e como a gente vivencia e encara e o que a gente aprende diante dos traumas que a gente vive, né? Então, é muito bacana porque eu Como percebi que ela ser vai livre fazendo dos isso, traumas, né? né? Bem dizer Como isso. ser livre desses traumas, como você lidar com essas lembranças mentais que Que vêm, é que a fazem prisão parte da mental, sua isso. história, né? Porque aí é que ela conta de casos que ela atende, de abusos, né? E de abandono, de tantas outras coisas que vão acontecendo aqui. Então, a gente está começando esse livro agora. Quem quiser já comprar para estar junto com a gente, vale a pena. Né? Então, esse primeiro capítulo é o Liberte-se de suas prisões mentais, porque ela vai falando um pouco dessa história dela do Holocausto. E aí, uma das coisas, a primeira lembrança que ela traz como um aprendizado quando ela já é adulta, né, da vida, é que esse fato de ter que dançar, né, lá no Holocausto, quando alguém chega e pergunta, você sabe dançar, né, um dos militares, e diante de tanta agressão, de tanta violência, no meio da guerra, e aí ela vai e ela fala, né? Ela vai falando no livro que aí ela se coloca num outro lugar quando ela dança, que é onde ela É como conseguiu se ter ela esse nem tivesse escape, lá, né? como se ela não tivesse no meio da guerra, né? Uma forma dela de um escape mental mesmo, assim, de ir para um outro lugar um pouco mais, aspas, saudável para dar conta, né? Esse é o ponto. Então, o que que a gente faz para dar conta das lembranças dos traumas que a gente tem? Eu fiquei Né? pensando aqui bastante, né, nessa colocação dela, porque escolher não se entregar para o sofrimento, porque foi isso que Sim, Frank fez, é isso que ela sim, fez, né? sim. Não escolher não se entregar para o sofrimento, que daí ela vai no primeiro capítulo falar da Da vitimização. vitimização, né? É uma coisa. Eu assisti esse final de semana, eu não tinha assistido ainda o Ainda Estou Aqui. Uhum. E quando eu assisti o filme, eu já tinha lido a introdução e a introdução, o primeiro e o segundo capítulo, eu já tinha Sim. lido. E aí eu fiquei muito me remetendo, porque o comportamento da. Ai, como que ela chama no filme? Da Fernanda lá no filme, que eu Uhum. esqueci o nome da Da personagem. personagem. Ela é muito isso. Eu não aceito o que está acontecendo com o meu marido, mas
eu não me entrego àquela condição de ser Isso, vítima disso, né? Então ela vai lutar ela vai estudar. Claro que o filme não mostra exatamente isso, mas a partir do momento que ela entende, ela começa a fazer essas coisas na vida dela, né? isso. Então, até que aqui na introdução, porque assim, gente, é legal que ela coloca umas frases no meio do livro Sim, para fixar o conteúdo que algumas ela, né, coisas, para né? repetir algumas coisas. E ela coloca assim, ó, ninguém muda até estar Até estar pronto, pronto. porque ela não esteve pronta por anos, anos, anos para falar sobre essa dança, sobre esse momento. Oi, Bruno! Nossa, Aparece o aluno. saudade! Se formou, Bruno? Se formou, pelo amor de Deus? Me dá uma notícia boa aí. Bruno é da agronomia, Greta. Que legal. E só que eu parei, faz quase um ano que eu não dou aula, então ele já estava se formando. E aí, gente, então, quando ela fala, né, às vezes a gente quer que o outro tenha um insight e Acorde, mude, né? né? Mas Desperte. não. Ai, não me lembro se foi aqui no livro agora, viu? Que agora veio até uma confusão na minha cabeça. O seu. Agora no meio do ano, Glória a Deus, Bruno. Boa formação, né? Que eu não lembro se é no livro, que fala assim: uma coisa é você ter um insight, outra coisa é você mudar. Uma coisa é você entender o que você precisa fazer, Sim, outra sim, coisa, né, o que está acontecendo. Outra sim. coisa é você realmente pôr isso para Em mudança, né? prática. Então tem a ver com isso aqui, né? Que ela fala. Sim, Eu sabia de sim. todas as minhas dores, eu usei isso para me formar, para, né, chegar onde chegou na vida profissional, mas ela não conseguia verbalizar, ela não conseguia lidar com aqueles traumas, né? Ela meio que escondeu, né, Greta? Sim, Ela porque era uma meio que forma de colocou numa fugir da dor, caixinha. né? Ah lá, É. você tem uma. Ai, É bem Bruno. isso mesmo. Mas é bem bacana o que ela traz nessa introdução sobre essa questão realmente, né? Tem uma parte que ela comenta aqui, né? A cura terapêutica, a satisfação e a liberdade resultam da nossa capacidade de escolher como reagir diante de alguma coisa que a vida nos apresente e dar sentido e propósito a tudo o que Aonde que tá vivemos. isso? Qual que é? Na página 14, 13 e 14, lá no Ah, sim. finalzinho. Bem, nessa introdução mesmo. E é sobre isso, Grifei né? isso aí. A forma que a gente lida com o que fizeram com a gente, né? Exatamente. Que a gente fala muito sobre, né? Assim, o sofrimento, o fato em si acontece, ele é inevitável, aconteceu, mas como a gente responde a ele, como a gente lida com ele, é a escolha que a gente tem. Né? Por isso que o livro Exatamente. chama Liberdade de Escolha, né? A liberdade é uma escolha, porque como eu sei que existe um problema, eu sei que existe uma dificuldade, eu sei que existe a dor, como eu vou lidar com ela, né? Porque aí ela entra no próximo capítulo aqui sobre essa A questão vitimização. da vitimização, né? E a gente sabe que existem muitas pessoas que não percebem o quanto usam a vitimização para viver, né? É colocar a Fica na dor, responsabilidade para outra coisa, né? é, e não se responsabiliza Coloca. por estar. Exato. Então aqui ela fala, gente, porque fica pensando muito, né? Uma pessoa que viveu lá mesmo, no Holocausto, com tudo aquilo acontecendo, e hoje ser uma profissional, ainda continua sendo uma profissional de 90 e poucos anos, trabalhando Se nativa, virou, né? palestra, tudo, ela é uma sobrevivente, É uma sim, só que ela sobrevivente. escolheu, né, olhar para isso durante todo o processo de vida, né, e encarar isso de alguma forma. Então, eu Até tive a sensação de que por muito tempo ela achou que ela sim. Conforme você vai lendo, assim, sim, você tem a sensação. No começo, logo pelo título, pelas coisas que ela fala, né, na introdução, você fala assim, cara, ela pegou do limão, fez uma limonada. Lá, com 16 anos, ela pegou, porque ela sim, já teve um comportamento assim lá de
de ir longe com a mente enquanto estava fazendo, né? Enquanto estava vivendo as Era o que ela, dificuldades. era o que Só que podia fazer, né? depois, conforme você vai lendo assim, não, Não ela foi bem demorou pra assim. caramba Ela para demorou anos para transformar. de fato Ela conseguir. sublimou, isso é fato, É, né? Ela usou, ela pegou aquilo que era um problema para ela, uma dificuldade para ela, e transformou numa profissão, para poder pegou, ajudar outras né? Então pessoas. ela Sim. sublimou mesmo aquilo, aquela dor, mas ela não lidou com a Não. dor inicialmente. Ela levou muito Muitos tempo anos para para lidar com a dor. realmente verbalizar a dor, para realmente discutir sobre a dor. E é interessante porque foram as vivências com os Com os pacientes e com pacientes as que dores trouxeram dos ela para isso. pacientes Isso. que deram essa oportunidade para ela. Então É. ela Não, entende a escolha dela, né? Que ela ela entende escolhe logo lá no trabalhar. começo que ela precisaria fazer essa escolha para ser livre, mas ela não entendia que ela não tinha conseguido, Né? né? E ela E escolheu fazer um trabalho bem específico, né? Porque ela é psicóloga de veteranos de de guerra e estresse vítimas de traumas. pós-traumático. Então, assim, ela escolheu e a escolha, e com certeza, não tem dúvida, né? Pelo que a gente vai Como lendo tudo na aqui, nossa vida, né? A você gente vai sempre acha percebendo. que faz escolhas para o mundo, né? Aí Que a vem aquele gente paciente que faz você encarar coisas que são suas, aí você vai se transformando nesse processo. E a tem um história monte dela é de bem essa. escolhi fazer psicologia porque queria ajudar as pessoas. Ah, escolhi ser médico porque eu queria salvar vidas. Na verdade, é a tua É vida que você está sua, salvando, né? é a sua. Você está se ajudando, né? Que você é a primeira pessoa que ganha alguma coisa com aquela escolha. É, muito, mas é muito bacana É. mesmo, E porque ela vai na sublimação, ela vai negando, até que ela tem a família dela, e aí vem a filha perguntar coisas, aí depois tem aquela coisa do neto também, que pega uma foto e, poxa, então peraí, né? Fez tanto é que o parte, capítulo um chama E agora? e Né? agora? Tipo, É, a prisão da vitimização. Porque sim, ela vai contar a história, né, de uma paciente, né, da Emily, aqui, isso. que ela vai falar sobre a Emily, mas, na verdade, o tempo inteiro ela tá trazendo ela nesse É papel, ela né, de vítima do do holocausto, de Holocausto. vítima daquela situação, de aprisionada pelo medo, é como se ela verbalizasse sobre aquilo, ela voltasse lá, Voltasse para a história dela. né? Sim. E aí ela já começa falando, né, o sofrimento é universal, mas a vitimização é uma opção, Isso, né? exato. E aqui ela começa a falar um pouco sobre a questão do autocuidado, do amor próprio, né? Porque aí é onde ela fala. Quando a gente aprende a se amar, começa a tapar os buracos no nosso coração, ocupa espaços vazios que parecem nunca ser preenchidos. E a gente vai fazendo descobertas importantes que nos ajudam a ver as coisas de uma maneira diferente, né? Então, assim, todos nós podemos ter essa força, essa liberdade e escolha, né? Agora, e assumir com responsabilidade aquilo que a gente tá aprendendo com a nossa vulnerabilidade, com a nossa dor, com a nossa história, né? E tudo isso, assim. E é bem pesado esse capítulo aqui, porque a história da Emily, Sim. a Emily foi diagnosticada, né, com 8 meses depois de receber o diagnóstico de um câncer. Onde que é o câncer dela mesmo? Peraí, deixa eu lembrar. Não lembro Mãe de agora. duas crianças, nananã. Ela estava doente com câncer. O Isso. marido chega num dia do nada e fala E que fala que vai conheceu se outra separar. pessoa que quer separar. E, né, tipo, a pessoa com quem ela achou Mama, que fosse ajudar, dar a mão, tá com ela ali, não queria tava. separação. E ela ficou assim, né, perplexa, lógico, com essa situação e achando que não ia superar, e aí então ela viu que ela estava em remissão, que, né, Sim, que o câncer dela tava indo, né, acabando ali, que ela estava se recuperando. Só que assim, a doença foi embora, o marido também, e era um também. recomeço, né? Então, Sim. aí ela
claro, ela começou a se preocupar com os filhos, tal, mas é interessante porque ela ajuda a Emily a entender, né, que tá, né, você não é o seu câncer, você não é seu casamento, você não é seu marido, e agora, né? O que que você vai. Porque o tempo inteiro ela fala, né, Como é que a amar a si gente precisa mesmo, que ser ela a fala que não gente, né? sabe. Que a gente precisa largar essas personas, esses papéis, essas doenças, esses passados e ser quem realmente somos, né? Que essa é a única forma da gente ser quem a gente realmente é, que é esse momento em que você sai, né? Ah, eu sou psicóloga. Tá, Sai do você se papel. formou, mas é um papel, né? Sai desse Sim, lugar, né? sim. Porque você é muito mais do que isso, você é muito mais do que ser mãe, muito mais do que ser mulher, muito, né? Você é todos esses papéis, né? Em alguém. Então ela fala, nossa, É, é razão. muito legal, né? E o medo que a gente tem de ficar sozinha, É, e ela traz de muito do abandono mesmo, né? Assim, é, diante de tudo que foi acontecendo. então, E ela coloca que a vitimização, ela tem uma questão muito forte com essa questão do abandono, da sim, solidão, e isso. que a gente precisa aprender, se libertar disso, né? Aprender a ficar sozinha, gente, né? Aprender a ficar É. sozinho, sozinha, porque isso não é uma questão da mulher, né? E é muito importante. Hoje eu estava conversando com uma paciente sobre isso, assim, né? Ela estava falando sobre como é angustiante quando ela se vê sozinha. E a gente está falando um pouco dessa história do que é estar sozinho e o que está bem consigo mesma, porque aí tem a ver com o amor próprio também, Isso. né? Então, quando ela fala no livro, ela fala bastante sobre isso. E aí entra um ponto de coisas que a gente já vem falando em outras lives também, o quanto a Uhum. nossa mente inventa tanta coisa para proteger a gente, e a gente fica imaginando coisas, e é nessas horas que esse É que papel de ser vítima é vítima, isso, né? né? Ser vítima fica É um tão forte. escudo. Então, é um escudo de É um proteção. escudo de proteção, porque quando eu começo a achar culpados, né? Quando eu sou a coitada da situação, ai, me largou, ai, tô doente, Exato. né? A gente não se responsabiliza e não se responsabilizando, a gente não muda, não melhora, não sai daquilo. Ah, Aprendi a Rosa. amar estar comigo mesma, mas amo estar aqui com vocês também. Ô, Também. Rosinha! É muito bom. E é isso que é importante, né? Porque a solitude, né? E não a questão de uma solidão dolorosa, né? É você aprender a estar bem com você, lidar com a história desse sozinho ser uma dor, né? E ressignificar esse espaço de estar bem com você mesmo, de ter seu autocuidado, de ter coisas que você faz para você, né? Se permitir esse cuidado, né? E também estar junto com as pessoas que você gosta, né? É muito importante olhar, né? Porque o papel de vítima, ele tem muitos casos que eu vejo assim que percorre anos e anos e anos a pessoa continua nesse papel, né? Aí já Vamos pode lá. até ser um transtorno de personalidade borderline. É. Tem que olhar para isso. E uma coisa que eu acho que é importante aqui, que ela fala aqui na página 26, libertar-se da posição de vítima também significa libertar os outros dos papéis que nos lhe atribuímos. Isso aqui é incrível para a gente parar para pensar, né? Porque dentro do papel de vítima tem aqueles que ficam nessa dependência e codependência dessa relação. A partir do momento que eu libero e saio desse papel, os outros também são liberados para serem quem eles querem ser na vida, né? Quem vieram ser, né? Então é uma liberdade para todos os envolvidos. Porque onde existe a vítima, existe aquele dependente e codependente, né? Que sustenta o teu papel de vítima, Ah, com certeza. né? Todo agressor tem um agredido, né? Exatamente. Hum, Então, Uma é pessoa que bem se isso. permite, que fica, não é se permite, né? Mas fica nessa posição. É, tá que ele fala, não existe E, vítima sem opressor, é, né? Então, e e observar esses papéis, né, gente? E uma coisa que é quebrar. interessante é que é assim, né, gente? Os hábitos, é tudo isso que a gente está falando aqui, esse perfil de comportamento, né? E tudo isso é aprendido, né? Sim, Ninguém nasce assim. A gente pode até ter uma predisposição para, né? Mas a gente, é claro. oi, é para você ou para mim?
Ai, a Clara. Oi, lindeza, meus alunos. Estão sempre comigo, né? Você vê? Uma belezinha. E então, já lá na infância, a gente vê o comportamento de vítima, né? Se Sim, estabelece a vitimização se estabelece na infância. na infância, com as coisas que foram acontecidas ali, né? A maneira que foi lidado com as situações todas ali, Isso. O que mais aqui? desse capítulo. Ah, tem uma coisa que ela fala bem interessante aqui, né? Porque todo mundo fala assim, ah, você tem que se esforçar, você tem que ter atitude, você tem que se posicionar, né? Como se fosse uma coisa assim totalmente, como se fosse tão simples, Fácil e né? fluido. Como se fosse assim, tipo, né? Ai, é igual quando as pessoas falam, ah, você não emagrece porque não quer emagrecer, né? É como se fosse só isso, né? E É, não pensasse não é bem todos assim. os padrões, todas as coisas, né, que a Sim, gente vivencia. E aí ela coloca aqui, né? Atitude não é tudo, claro, não podemos eliminar as dificuldades ou ficar bem apenas mudando de perspectiva. Mas a sim. maneira como passamos o tempo e investimos nossa energia mental, com certeza afeta a nossa saúde. Afeta em tudo. Então, o que ela coloca que me deixa assim, que me faz, tá. Você pode até ser consciente das suas dificuldades, mas se você não ter uma atitude, né, de que existe outras Além disso, existem outras respostas, coisas. né? Existe outra que você não é só isso, você também não consegue ir para frente, porque você aí que você, né? Então a atitude não é tudo. Você querer mudar não é tudo, mas já é um empurrão para Já que é um isso empurrão. aconteça, né? E começa pela mente, né? Que a gente já sabe muito bem disso também. Né? O quanto a gente fica prisioneiro disso, porque se continua nesse papel de vítima e prisioneiro da sua mente ali. Então, eu quero uma mudança, o que eu vou fazer para isso, né? E ter essa transição, porque é o que ela fala, é uma mudança para a vida mesmo, De né? Uma mentalidade para escolha, começo de conversa, né? uma escolha de mudança, né? Assim, E ela coloca assim, né, que em toda crise há uma é uma transição. transição. E eu vejo, a gente sempre fala isso, né? As pessoas mudam mais pela dor do que pelo amor, e é fato, porque a dor, ela incomoda de um tanto, né, que a Sim, gente quer sair daquilo, daquela sim. circunstância. Então a gente faz qualquer coisa para isso. Então, quanto mais dói, mais movimento a gente tem para sair daquela lama. Para transformar aquilo. E o amor, apesar de ser maravilhoso, prazeroso, gostoso, né, e tudo mais, a gente tem uma dificuldade porque, né, a gente fica no conforto, né? Então, o prazer ele gera isso, a gente muda, então eu tenho que mudar porque eu me amo, eu preciso ficar saudável, né? Eu preciso, só que ao mesmo tempo a gente, pô, tem o conforto de estar num lugar que eu não quero Eu mexer, que não eu tô, quero né? mexer. Então, eu acho que E a tem esses dor, ganhos secundários disso a tudo, dor, né? ela é Sempre muito tem. motivacional, né? É. E aí, Aí aqui todo ela final de fala, capítulo, ela coloca as estratégias, né? sim, sim. Aqui ela fala bastante, aqui eu achei bacana com a primeira estratégia, isso foi antes, agora é assim, que ela fala bastante assim com relação a você fazer um exercício de sair daquela dor, né? Assim, de aquilo é o passado, não é agora Isso esse se mexe, presente, né? mexe sim, faz parte da minha história, né? Pegando seu antigo eu pela mão, ela fala, né? E aí eu não tô negando que existe o trauma, eu não tô negando que Isso. existe aquela experiência, mas eu também não vou Mas não viver tem na nada para eu fazer com experiência. isso, né? Eu Exatamente. não tenho Eu não como vou mudar ficar isso. na experiência, eu não vou continuar na dor dela. É pegar, né? Ela fala assim, pegando o seu antigo eu pela mão, né? E guiar, eu tô aqui, eu vou cuidar de você e a gente vai viver um presente diferente, né? E aí, em toda Exatamente. crise há uma transição, como a gente acabou de falar, que é o poder, né, da mudança do ponto de Aí vista. ela dá uma ideia maravilhosa, que também sempre concordei, né? Que escreva uma carta para alguém que o Escrever a feriu, carta. ou sobre Isso. uma situação que o magoou recentemente ano passado. Seja específico, diga como as ações, né, Fala para tudo, o né? evento. É muito legal.
que é o que a gente fala, né? A escrita é A escrita é terapêutica. terapêutica. E a ideia é você enviar a carta para a pessoa, mas só o fato de escrever, nossa. Liberar-se desse sentir É. que é seu, né? E o outro aproveita sua liberdade, né? Então, perceber quais são os padrões que vão surgindo, entender como eles são, que também é um exercício extremamente Aí importante ela você ter, usa um exercício de tá? imagem, né, Quadro de para gente imagens, representação visualizar. visual, do que você quer criar, do Da que você quer liberdade que mudar na você tua quer vida, ter. isso. E aí você vai olhando isso, mantendo esse quadro perto de você, olhar para ele, né? Validá-lo, né? Assim, ter essa criação E aí a intuitiva. gente vem naquela questão que é sempre falada, é, da liberdade, né? Que nós somos livre para, mas não livre de, né? Então nós não somos livres do passado, nós não somos livres das leis, das regras, né? Do envelhecer, do ter que estudar, né? Mas a gente é livre para escolher como que nós O vamos que fazer fazer com isso. isso? Né? E até mesmo se vamos fazer algo com isso, se É, vamos estudar, se vamos, né? Então, como vamos dar com isso, né? é, Que são as escolhas, né, gente? achei muito Capítulo legal o nome 2. do capítulo 2. Sem Prozac em Auschwitz. A prisão da negação. Muito legal, né? É que ela usa um exemplo que ela estava conversando com quem mesmo com. A filhinha dela de 5 anos, né? Não, não, depois que ela fala do Ela fala. Prozac, Ah, eu que acho que é com alguém. um amigo dela, não é? É, um amigo, é isso mesmo. É com o. Peraí. É um médico, eu É um acho, né? médico, né? É um médico que também trabalha com ela, e aí ela fala: Eu me dei conta ontem à noite que não existia Prozac. Sim, ou seja, Ó, um dos meus pacientes, um médico viciado em medicamento tarja preta, isso, me ligou um dia bem cedo, né, doutora Éder, eu me dei conta ontem à noite de que não não existia existia. Prozac em Auschwitz. Quer dizer, como que você Como deu conta de tudo deu isso conta sem sem Prozac? Prozac? Aí, gente, isso me fez pensar muito nessa geração, né, que a gente está Tudo toma nos dias remédio. de hoje, né? Que é Rivotril, né? Essas coisas. É um negócio assim tão tipo, se eu não conseguir dormir, eu tomo umas gotinhas de Rivotril. As É tão pessoas sério, elas né? não querem, né, fazer uma higiene do Lidar. sono, lidar, mudar hábitos. É. Não, vai lá não que eu seja contra a medicação, não é isso. Eu acho que tem coisa que tem que ser medicado mesmo, não tem jeito, mas assim, esse lugar de De não querer vítima o ainda. caminho difícil, né? Só E que daí me é, parece que as pessoas ficam, como é que eu vou falar? O que eu quero dizer é que elas ficam à mercê, né? sim. Sei lá. Acaba ficando uma situação muito de refúgio, né? E um lugar de dependência, né, Dani? Então, se eu preciso de um remédio para acordar, eu preciso do remédio para ter atenção, eu preciso do remédio para dormir, eu preciso do remédio para tudo. Aí eu preciso pôr Em dor no vez de estômago, aí eu preciso lidar 300 com o que eu remédios, porque cada um é sinto, pedindo outro. exatamente, né? Em vez de lidar com o sentir disso, né? Eu também não sou contra a medicação, mas assim, tanto que eu falo, gente, a medicação junto com terapia, então, né? Por quê? Para você É. entender o seu sentir, e aí você vai ficando livre da medicação. Então, quando traz aqui, nossa, dei conta que lá não tinha, ou seja, como que eu dei conta de tudo aquilo vivendo ali, naquele trauma, naquela guerra, naquele local todo, sem uma medicação, né? Que são os refúgios mentais, né? Uma coisa que eu acho muito bacana que ela traz aqui, né? O oposto da depressão é a expressão. E Legal. isso é extremamente importante da gente entender, né? Quantas vezes a gente fala isso? Não adianta ficar no silêncio da dor, você precisa colocar essa dor para fora, Que dá uma né? preguiça na depressão, né? A pessoa na depressão não quer conversar. Não quer conversar, mas é onde exatamente você precisa, né? Né? Eu ouvindo assim meus pacientes, porque assim, ó, sempre na depressão que meus pacientes param de ir. Eles não têm vontade de fazer, de falar, Eles né? É vão onde mais na mais precisa. ansiedade, né? Mas e o que É que, assim, claro que é se que estiver cabe uma numa depressão muito, vulnerabilidade, né, Dani? É que hã? a depressão nos traz uma vulnerabilidade muito forte.
E a pessoa, É, ela fica tão apática, sim, tão sem sem vida, sentido mesmo, que sem a ela vida, né? Sem conversar esse é movimento perder de. tempo, sabe? É tipo, se eu tiver. Não tem para que eu falar, isso aqui não tem solução, É, eu não vou me sentir melhor com isso, então é difícil para a pessoa. Por isso que muitas sim, vezes ela precisa desse movimento familiar, né? De ir, de falar, de cutucar, para ver se a pessoa consegue falar alguma coisa, né? sim. E por causa desse lugar muito ruim, né? Mas é isso mesmo, a cura é pôr pra É, fora. é pôr pra fora, não existe outro jeito, né? Expressar, liberar, deixar vir. Quando a gente faz isso, as coisas vão com o tempo melhorando, né, gente? E ela Isso é fala que as importante. crianças aprendem mais pelo que observam do que os atos que nós falamos, então às vezes a Sim. gente quer, né, ensinar, falar, dar uma aula para a criança, para os filhos, né, de como reagir, de como lidar com as emoções, por exemplo, só que nem a gente não É, a consegue gente fazer consegue, né? isso, né? Tá brigando no trânsito, tá discutindo entre si ali, mas que é uma reação emocional diferente, né, da criança. Sim. Aqui ela traz uma coisa muito legal, gente, que é quando ela visita o museu pela primeira vez, o Museu da História do Holocausto. Porque era uma coisa que ela se questionava muito se iria ou não visitar. Será que isso faria alguma mudança na vida dela, já que as memórias estavam dentro da mente dela o tempo todo? Ela já sabia, ela já sabe que eu vivi lá. Eu estive lá, eu vivi aquilo. Então, eu já sei por que eu vou lá ver de novo. E até que ela vai, né? E ela realmente vem todo o pânico de novo, todo o sentimento, tudo que ela traz. E ela traz uma coisa que é muito importante, que você não pode curar o que você não sente. Então, quando você se permite realmente sentir, é que vem a cura. E ali ela enfrentou. Então, assim, ela já era adulta, já tinha passado muito tempo, ela já era mãe, vó, né? Até que ela realmente vai e enfrenta o museu que traz toda a sua história de dor dela, né? Assim, então ela passou o tempo que ela estava ali, ela vai relatando que ela teve que ficar parada, ela teve que respirar, enquanto os outros visitantes iam andando. Então a dor veio, tudo isso. Aí a hora que ela saiu de lá, de dentro do museu, aquilo aliviou, né? Foi um enfrentamento fantástico, né? Exatamente. Então, fugir Nossa, não é um caminho. fugir não é caminho. É o que ela traz exatamente nesse capítulo. Não adianta você fugir da sua história. Não adianta você fugir da onde dói, né? É você tem que sentir para poder curar. E se você fica tomando remédio, você não sente. E é interessante que ela fala aqui, né, que quando ela estava indo para o campo de concentração, né, ela sentiu muito menos do que ela Do sentiu que quando ela ela vê a entrou no história. museu, né? Que ela fala que Porque ela não se lembra de chorar quando estava no campo de concentração. Não chorava tanto lá. mas é porque Mas estava amortecida, porque né? tá Talvez amortecido, tá eu meio, tenho a meio sensação de que para muitas pessoas aquilo, situação de guerra, né? Você porque quando fica a meio apático. pandemia, quando aconteceu a pandemia, quantas vezes, eu não sei você, mas muitas vezes eu falava, gente, isso está acontecendo mesmo? Negação, né? Né? Não, não era, eu acho que não era nenhuma negação, porque É dava mais para, ou menos, né? né? Era uma sensação de sonho, De que isso não era real. de pesadelo, né? De que você estava vivendo uma coisa que a qualquer momento você ia acordar e aquilo ia ter passado, né? Ia mudar. Tanto é que o primeiro ano, que foi uma negação, né, para todo mundo, que a gente falava, vai, daqui um mês a gente volta para a aula, E foi né? passando, Que foi tudo passando, que foi passando. aqueles primeiros dias ali, tudo foi medidas paliativas, né? Ai, daqui uma. Eu Sim. lembro que a escola liberou a gente numa semana, depois teve que liberar na outra, daí até que Aí até entendeu, depois entendeu que o né? negócio ia ser Até que desse jeito. entendeu que era uma pandemia e que ia ter que arrumar um jeito da gente fazer aquilo online. Então, eu acho que nós tivemos quase um mês sem aula para então a gente reagir àquela Sim. situação, né?
E mesmo assim, sempre nas aulas, tudo que a gente ia falar, a gente falou assim, ah, mas daqui a pouco isso passa. Foram 3 anos. 3 anos assim. Foi E ela três escreveu anos esse livro, ela editou esse livro na pandemia, na época, 2021, né? 2021. Tá? Tem tudo a ver. Então, né? E até agora, às vezes, a gente para e fala, cara, Passamos por isso, né? né? Passamos por isso, não dá para acreditar, né? Que Sim, foi. E é isso, passamos por né? isso. Eu acredito que a sensação. É claro que o Holocausto foi uma tragédia criada por homens, né? Sim, Então é uma coisa assim que tem uma questão de crueldade e maldade que não tem comparação com o vírus, né? sim, Porque por mais que o vírus tem todas essas teorias de que o vírus e tal, né, foi criado, por mais que tenha teorias e teorias sobre isso, é um sim. vírus que ninguém É um sabe de vírus. onde veio exatamente, né? De como que a gente sabe de onde começou, né? Como que se espalhou. Mas não tem nenhuma prova de que foi um homem que foi lá e fez isso. E o Holocausto tem. Osmar, querido! Sim, tem tudo isso. Gente! Osmar, vem visitar a gente. Fema Rondon começa sábado, Osmar. Vem para Assis e nos visite, por favor. E aí a gente, né, pensando em tudo isso, a gente fala, tem uma maldade, né? Sangue Sim. frio, um monte de coisa. Então, Ah, a guerra, guerra né? ela tem um peso muito maior, com certeza, né? Sim. E aí o que ela traz aqui, que foi muito importante, foi esse enfrentamento que ela teve, que ela fugia por tantos anos da própria história, né? Por mais que ela falasse uma hora ou outra da história dela, esse enfrentamento se deu quando ela realmente revisitou esse Isso. passado, né? Ela até fala, revisitar esse passado mesmo, né? E aceitar o sentimento, refletir sobre ele, trazer ele para perto é uma forma de você acolher e entender, né? Que é preciso enfrentar essa realidade, parar de brigar, de se esconder. Então, assim, é Quando ela muito coloca assim, ó, interessante ela falar isso. um sentimento é apenas um sentimento, não é sua Não é a sua identidade. Eu identidade. amo isso. É, Mentira que você vai estar aqui. Aí eu batendo papo com o Osmar. Ai, Osmar, se você estiver aqui, você tem que ir lá. Ó, 8h30, vai na Fema lá na 46. Ai, que legal, vai, por favor. e Olha, não quando o acredito. sentimento é apenas um Mas sentimento, é só aquilo que a se... gente sempre fala, não é o todo, né? Não é o todo. Não, não é Aquilo que você sente não você é não é tudo, não é tudo você. isso. Exatamente. Né? Então, Muito. e como a doença não é você, né? Como a doença Você não é é você, é a parte de dor, você. seu trauma, É. né? Tudo isso. O que mais desse capítulo, Aí amiga? ela conta da Caroline, né? Que a Caroline não foi a que tomou o tiro? Foi. Que foi. O primo, né? É, Gente, olha isso. O primo entra na casa dela, atira nela, ela tava colocando roupa no varal. e sai e questiona, não sabe o que tá fazendo. Ah, não conta tanta a história do primo, mas acreditamos que ele foi preso, na verdade. Roubo, Mas a gente pequenos acredita que ele delitos, né? deve ter Ah, no algumas sábado de questões aí. Páscoa. Aí eu aqui. Vai Deve ser ter algumas agora questões mesmo. nesse sentido, assim, né? Então foi um grande trauma que mudou muito o jeito dela ser na vida. É isso que ela traz esse capítulo, né? Porque ela era uma pessoa alegre, brincalhona, e tal, e aquilo tirou bastante essa alegria, porque ela vive constante medo de De alguma que isso coisa se acontecer de repita. novo, que Tudo, isso se onde ela repita. vai, né? Onde ela vai, ela tem medo dessa violência, porque imagina, se é um primo, uma pessoa da minha família vem e faz isso, qualquer outra pessoa pode fazer isso comigo, né? Então ela traz esse medo constante em tudo na vida dela, depois de 16 anos que a coisa aconteceu, tá? Uma coisa que é interessante do livro é que ela é rica de detalhes, tá? Ela é Ela riquíssima conta de as detalhes. histórias assim, você lendo, Você você imagina a cena, visualiza, você você vê a imagina toda cena, a porque cena, ela é rica de detalhes. Nossa, ela parece que ela tá contando, que é um livro de história mesmo, né? sim. Então ela vai contando até como que o cara entrou. É bem gostoso de ler, sabe? Porque Não, você imagina tudo que vai acontecendo, assim, né? Então a Caroline vive nesse pavor e aí ela busca terapia para olhar para isso, né? Então, assim, e aí onde ela fala, tem que reconhecer que o medo existe, que a tristeza existe, porque é muito triste, né? Uma pessoa da tua família vem e faz um negócio desse.
né? Todo medo, toda angústia, Ela toda precisa, desconfiança, ela né? precisou fazer um monte de coisa, né, gente? Ela ficou Sim. um tempo com o sogro e com a Ficou na UTI sogra, um tempo, depois né? foi morar. E o medo é uma coisa constante na vida dela, né? E aí É. na terapia é que ela começa a trabalhar é isso, né? De liberar a raiva, E que é uma ela coisa que ela não porque sabe. uma coisa que ela fala bastante aqui sobre a história da Caroline é que a Caroline fala não para tudo. Então ela não viaja, ela não vai para um Não restaurante, pra ela vida, não né? sai de casa, e ela vive É. essa prisão do medo. Então Isso. a, a Edith vai trabalhar com ela essa questão dos sims, né? Quantos Sim. sims você deixa, quantas coisas você deixa de vivenciar com a prisão Pelo mental, medo. né, do medo, Isso. com a ideia Isso. de que você vai estar sempre. E é isso, eu acho que aqui ela usa muito da terapia cognitivo-comportamental, né? Porque ela fala dessa questão do enfrentamento, que se você precisa se movimentar para sair disso daí, né? Que Sim. você precisa, que não adianta que você tem que ir lá e fazer para ver o que vai acontecer com isso, porque no primeiro dia vai ser difícil, no segundo um pouco menos, e assim vai até que você consegue lidar com o desconforto, que o desconforto vai ficando tão menor que você. Eu não sei se é possível anular aquilo, porque assim, quando eu sofri acidente na estrada, que eu estava grávida de 5 meses do meu filho mais velho, eu não deixei de ir para Duartina, que era o caminho de ida e volta ali. A gente tinha que passar, não fizemos, não tinha outros caminhos, até tinha, Voltar. mas não compensava, né? E a gente sempre passava nesse mesmo lugar. E já ia me dando taquicardia, assim, olha. E na minha memória, eu nem sabia exatamente o lugar certo, mas eu sabia que era Que por era ali. ali. E, nossa, ia me dando. Eu pegar. Quando eu chegava no trevo, que eu ia entrar para Duartina, na época eu morava em Bauru, né? Que eu ia pegar o trevo para entrar em Duartina, eu já começava. Sim. Pedia pro Júnior diminuir a velocidade, sabe? Medo Já. mesmo. E ficar assim. Mas, gente, eu não deixei de ir. E aí foi diminuindo, diminuindo. Hoje, às vezes eu nem lembro do lugar. Eu E ali, passo né? lá e nem lembro. E não deixou de ser ruim o que eu O vivi. que aconteceu. Mas se eu, Sim. não, se eu não tivesse feito esse trabalho, né, de passar, de enfrentar, de ir lá, não sei o que que seria. É o que eu Então, costumo ela traz falar, muito né? isso aqui. Eu vejo muitos pacientes, às vezes, tentando. Se aquilo me faz mal, eu não vou. Eu falo, é o contrário. Se aquilo te faz mal, é onde você tem que ir enfrentar. É igual a história do adolescência lá da série, Nossa. né? Eu tenho amigas que perguntou sobre a série para mim e falou que não tá Aham. com coragem de assistir. Eu entendo, uma delas já vive uma coisa Uma muito situação delicada. difícil com o filho, né? Que tem uma condição muito rara e tem muitas dificuldades, né? E também sofreu bullying absurdo quando era criança por conta disso. Então é um Mas é um gatilho muito, muito, enfrentamento, né? muito, muito, muito. Mas eu falei para ela, tenta, amiga, tenta, Então é um começa, enfrentamento, vai devagar. né? Vai, porque É um por start mais que seja importante. difícil, né? O gatilho só vai deixar de ser gatilho a hora que Se você você enfrentar, ressignificar, né? Dar é, novas. Eu sei que é uma série. Você assistiu? assistir. Eu sei que é uma série difícil. Eu fiquei Sim. muito incomodada com a série, né? Somente o último capítulo. Incomodada, assim, né? Bate num lugar da gente, né? De Um lugar de pai, mãe e de mãe. pai, né? Muito, nossa, muito Sim. difícil, né? Mas é Necessário o necessária, alerta. muito necessária, né? Porque a gente não conversa sobre as coisas. Com a Necessário o alerta. urgência do dia a dia, a gente deixa os nossos filhos acessarem e ficarem o dia inteiro em celular, na internet e, né, a gente, né? Tô falando assim, muitas vezes a Em gente nem geral. vê o que está acontecendo porque a gente está trabalhando, cuidando da casa, né, vivendo outras coisas. Então, sim, é importante porque Sim. é um tapa na cara, né? Mas é importante. É. Aí Aí ela vem falar aqui, das estratégias da negação, né? para libertar da negação, que é o
sentimentos curam, então incorporar Sentir exercícios cura, diários né? do sentir, né? Sentir Então, o cura. que eu estou sentindo agora? Perceber seu corpo. Isso eu faço bastante, porque também sou da leitura corporal, né? Então, eu Uhum. trabalho com exercícios de visualização sistêmicas e corporais. Então, onde está Nossa, essa dor, né? Como que você sente onde teu tá corpo? batendo, né? Onde está batendo? E sentir, verificar esses sentimentos, dar vazão para ele, dar espaço para ele para poder passar. Agora, E sinceramente, pra mim, esse aqui, ó, tudo é é temporário. temporário. Cara, isso Isso é é assim, fantástico. é muito importante. É muito Sim. importante. As pessoas, elas veem tudo como o fim do mundo. É. Tudo como É não tudo. tem, não vai ter ou é isso, ou é hoje ou nunca mais, ou aquela ansiedade. Por que que nós somos tão ansiosos, né? Tão Porque ansiosos, a né, gente gente? acha que o mundo vai acabar amanhã. É sempre assim, a gente sempre tem. E aí as pessoas usam aquela frase, né? Faça, como que é? Faça, para que deixar para amanhã o que O que você eu posso pode fazer fazer agora? hoje, né? Calma, gente. Sim, você não precisa ficar procrastinando, tá? Não Sim. é sua Não é procrastinação. procrastinar. Mas isso vira um negócio assim, né? Que eu tenho que estar o tempo inteiro aproveitando tudo. Ai, e aí fica naquela angústia, né? Porque eu tenho que fazer escolhas e toda vez que eu faço uma escolha eu perco alguma coisa, mas eu perco naquele momento. Depois eu retomo. Se eu precisar Depois, né? retomar. Se A eu vida precisar. continua aí. Se Eu eu achei muito precisar, bom. né? E o último oposto da depressão é a expressão que a gente falou também, né? É, que ela Assim, traz aqui um é exercício, um né? exercício, né? Assim, de pensar numa conversa, E as estratégias, colega ela aumentando o pega um que resumo você. do livro e vem Isso, trazer, né? um Que pouco nem os dessa sentimentos consciência. curam, ela fala para escolher momentos e atividades rotineiras, por exemplo, quando estiver sentado à mesa para fazer uma refeição, na fila do caixa, né? Você fazer Uma inspiração, se as perceber no corpo. questionamentos, né? Então ela dá essas dicas. E aqui ela dá o oposto da depressão à expressão, ela fala para pensar numa conversa recente com um parceiro e tentar, né, se expressar ali naquele momento. Isso, Eu não sabia como expressar isso na época, mas percebi que estava sentindo tal coisa. em Então, qualquer nossa, situação, é qualquer muito tipo de legal as relacionamento, viu, estratégias, né? gente? Mas é mesmo, né? Às vezes na hora você não tem como fazer, mas depois você sabe que precisa ser falado algo sobre aquilo que É. aconteceu. E é onde você tem que sim olhar para isso, olha, naquele momento eu não conseguia falar mais agora, me reorganizei, preciso conversar, preciso, né, reservar esse tempo e falar o que precisa ser falado. E aí ela vem falar da autonegligência. Todos os outros relacionamentos vão terminar. A prisão da autonegligência. Aqui vem mesmo, né, o esquema do abandono aqui, que é, Sim, né, essa ideia, quando ela fala a prisão do autonegligenciário, porque ela vai trabalhar nesse capítulo a ideia de que as pessoas deixam de se amar, de se cuidar, de olhar para para si, cuidar de alguém, de escolher sua profissão por causa de uma pessoa, de um filho, de de um alguém, de marido, de uma algo. esposa, né? Sim. E aí Até é mesmo muito dos pais, perigoso né? Quantas colocar, eu pessoas acho isso, escolhem profissões para não ser abandonados pelos sim, pais? é. E é perigoso a gente colocar tudo isso na vida dos outros. E é mesmo, porque fica pesado, gente. É uma das coisas que eu sempre falo, né? Quando você, eu deixo de fazer isso por causa do meu filho, fica pesado pro filho. Eu deixo de fazer isso por causa do meu marido, fica pesado pro marido. Né? Então fica pesado para todo mundo que está envolvido. Então entender o quanto esse medo do abandono faz a gente ter esse tipo de situação e relacionamentos, né? E aí a gente se abandona para poder agradar os outros, né? Assim, para fazer pelos outros. E o quanto isso não é amor, isso que ela está falando, isso também não é amar, né? É uma forma de manipular, é uma forma de você ficar no controle, né? E é isso que ela traz, é esse olhar que ela traz para cá. Então, você se abandonar, você fica nesse lugar muitas vezes de relações, né? De manipulação, de controle, de dependência. E o que a gente vê do esquema do abandono, assim, dessa crença, né, de que você vai ser abandonado. Lógico, gente, vem lá de coisas que aconteceram mesmo. Aí eu falo, tem pais, né, que fala pra mim assim, eu vou usar a técnica
de largar meu filho chorando de madrugada para ver se ele para de chorar, para ver se ele aprende a parar de chorar, né? E eu falo, não Isso vai é um não. abandono. Isso é um Não vai abandono. não, porque ele vai desenvolver a ideia do abandono, a crença do É. abandono. Porque a criança não chora à toa, gente. Uma criança de 3 anos é uma coisa. Um Um bebê bebê de de meses é meses outra é outra história. coisa. Eu sempre Uma falei isso criança de também. 3 anos que chora, ela pode estar querendo chamar a sua atenção, mas um bebê, gente, Não, mas tá com alguma um coisa. É bebê, óbvio. ele tá chorando porque ele precisa de você. Ele acordou, tá, Sim. né, se sentindo sozinho ali de O alguma bebê não forma. manipula. Criança chora porque não sabe se comunicar, né? Exato. Aí a pessoa não, porque o meu sono é da beleza e eu não posso acordar de madrugada para atender um filho, não tivesse tido um filho. É. Você foi egoísta para ter um filho e agora, né? Porque a pessoa vai lá ter um filho porque quer ou porque não soube se, né, prevenir. É querer E aí inconsciente? quer que o filho agradeça porque veio ao mundo, mas pediu para vir ao mundo. Ai, gente. Então, né? Eu fico muito. Olha, Greta, eu dou aula de desenvolvimento humano, né? Então eu escuto cada história, meu. Ah, E aí tem. eu, né? Abandona a criança, deixa a criança chorando no carrinho, porque tem que aprender a. Gente, mas nem na escola não é para fazer isso, nem Calma, no né, gente? berçário não é para fazer Calma. isso. É. E aí a criança se sente abandonada mesmo. Ela não precisa ser abandonada literalmente. Ela Ai, já é. só sente quem foi para. Às vezes, quem foi abandonado de verdade, assim, abandonado e Nem vai para sente um tanto. orfanato, nem sente, porque desde É. pequeno vai para uma casa de pais adotivos e esses pais dão todo São o amor que essa presentes. criança precisa e ela nem sente o São abandono. presentes. É. Na verdade, o abandono emocional é aquela história que a gente fala da presença da ausência, né? A É uma pessoa ausência de está ali, presença. né? A pessoa está ali, mas a ausência dela é mais presente do que ela. Isso é abandono Exatamente. emocional, né? Aqui ela vai falar do neto, né? Sim, bisneto mais velho. Que ele fala quando ele diz que o da medalha, né? Assim, do que o quanto é interessante que a gente não tem que esconder os nossos sucessos dos filhos, mas também não tem que ficar validando esse sucesso o tempo inteiro, porque isso causa também nos nossos filhos essa questão muito de ter que ser Porque melhor, né? porque às vezes a pessoa ela vem assim, ai, mas a minha época era muito mais difícil que a sua e eu consegui, Essas né? comparações, né? Então, é que é assim, né? Os pais, o grande erro dos pais é esperar que os filhos vão superá-los. Na verdade, é Esse eu acho que é um dos expectativa, né? maiores erros, As né? E na expectativas que se verdade cria. pode ser que não supere. E as expectativas que se criam em cima disso, né? Que não precisa ser dessa forma, porque acaba tendo uma pressão muito grande no sentir deles, né? Que é o que ela fala, como é importante a gente não criar essas expectativas, né? Assim, grandes expectativas nesse sentido. E ser mais realista, né? Em algumas situações assim. E validar, na verdade, que eu acho que é bem bacana aqui, que ela fala sobre validar qualidades e habilidades de cada um, Isso. né? Porque todos somos diferentes, mas todos temos habilidades e qualidades. E aí, quando você valida as habilidades de todos ali, que cada um tem a sua, mas você valida aquilo, você faz. É o pertencimento, né, Dani? É. Né? É o pertencimento, né? A importância de se sentir pertencente. E aí ela fala dos rótulos, né? Assim, com relação a como é importante a gente entender que rótulo não é identidade, né? Assim, porque isso também pesa, acaba pesando bastante. O que mais? Com Acho que é bastante isso. frequência, somos limitados pelas expectativas, pela sensação de que temos um papel específico, uma função a cumprir, e isso pesa para todo mundo, né? Essa coisa da. Então, assim, minha liberdade interior me ajudou a sobreviver. E o que é interessante aqui que ela fala da importância de ser você, né? Que ela traz aqui, assim, como é importante a gente ser a gente não negar quem a gente é,
levar em conta quais são as nossas habilidades e que somos diferentes dos outros e se afirmar em ser, né? É muita coragem de se permitir ser, sem ter que fazer pelo outro, né? E mais por você. O que mais? É que aqui ela conta, nesse capítulo também, não é aquela conta da filha que caiu e bateu. Não, não, essa aí foi lá no começo. Ah, porque ela fala. Ah, não, é que aqui ela tá falando da que cozinhava, né? É, que gosta de cozinhar, cozinhar por instinto, aí foi É criando-se a filha da habilidades, Audrey. É. que foi criando habilidades, né? Ela fala, na verdade, da família interior. O que seria essa família interior? Ela fala que todos os membros da nossa família fazem parte de quem a gente é, nos nossos hábitos, Isso. padrões, né? Então a gente tem que entender que isso tudo faz parte de quem a gente é, né? Mas que não significa que a gente tem que ser igual, né? Cada um tem as suas habilidades, que ela entra um pouco nesse processo de olhar para isso aqui. O que mais? Eu lembrei do inconsciente coletivo de Jung, quando ela fala essas coisas, né? Que a gente tem Aham. muito da nossa cultura, da nossa história, da nossa maneira de pensar, né? Ela está muito atrelada àquilo que foi construído Que foi coletivamente, construído né? de forma coletiva. E Isso. a mesma quando ela fala da família interior, ela basicamente está falando isso, né? De tudo. Que a gente tem ali coisas que são familiares, né? Que é da família e que acaba, de certa forma, conduzindo as nossas crenças e decisões, né? Ah, aqui ela conta a história, na verdade, na página 57. Aqui ela fala da. É Iris o nome dela? O pai de Iris foi dispensado do exército, depois explodiu. E Uhum. ela tinha 12 anos, e aí ela ficou aquela. A filha que ficou para meio que cuidando de todo mundo. Isso. Aí ela traz a história da Iris aqui. Mas antes eu estava falando da filha da Alder, Da da filha dela. Rachel, Sim, né? que tinha Raquel. a ver com a Raquel. É Raquel, só que escreve com É CH. Raquel. É. Isso. Que aí ela E foi aí descobrindo suas esse formas. Ela negócio fala da Iris. da Is é bem legal, porque a gente vê muito isso, né? Quando morre alguém da Muito. família, né? Tipo, morre um Sim. pai, uma mãe, o irmão mais Um dos velho, aquele filhos. que é mais ajuizado, alguma coisa. No caso dela, ela não era mais velha, Ela né? não era mais, ela era boa Não menina. era. É. Ah, Ela, isso. aspas, a boa menina, né? Que É, a boa sempre foi menina. ali para ajudar todo mundo, E aí ela é, passou muito tempo nesse lugar, nesse né? lugar. E tudo que Mesmo acontecia com os depois de irmãos, casada as e tudo, coisas, ela tinha ela esse pegava papel. para ela a preocupação, a culpa. Isso. Para não causar problema ou confusão, porque ela era sempre a mais confiável, a boazinha, que tinha mais nessa, aspas, jogo de cintura, e ela se sentia. Que é muito interessante aqui que ela fala, né? Que por não ter tantos problemas, iguais os irmãos tinham, ela se sentia sortuda. Por se sentir, aspas, É. sortuda, ela Se pegou esse papel de sentia, não, as boazinha. pessoas, era como se as pessoas Depois falassem para ela, né? chamava Olha ela como de você é sortuda, você sortudo. não tem problemas e tal, você é a sortuda, então você pode dar conta de tudo Porque isso. Só teve que isso vai uma ficando irmã que, pesado, né? uma irmã dela que foi abusada, né? Isso. E aí ela ficou nesse lugar de ser então a bozinha e pegou isso pra ela, porque comparado à vida dos outros, ela não tinha tantos problemas. Mas isso foi ficando pesado pra ela. E E a olha gente só vê que isso muito, né? sim, e olha que Nossa, interessante, né? Não deixa de ser um mecanismo ali de defesa, né? Uma tentativa de diminuir a dor, né? sim. Porque será que ela não é boazinha justamente para estar nesse lugar de responsável, de quem resolve? Porque não fica claro aqui, mas é uma reflexão para a gente fazer. Porque porque eu sempre faço essa pergunta para os meus pacientes, né? Quando alguém vira para mim e fala assim, eu não entendo porque os meus irmãos deixam tudo isso aí para mim. Por que sou eu que tenho que resolver todos esses problemas? Aí eu sempre jogo a pergunta para o paciente, né? Aham. Por Por quê? quê?
Por que que você tem sempre que Por que resolver? que é você que Então, tem que porque pegar? eles esperam isso de mim, porque eles jogam isso Sim, pra mim. Joga por quê? Joga, né? exato. Porque é o que a pessoa faz, né? Você está Essa acostumado a pessoa, fazer ela se isso, né? coloca nesse lugar. E aí, Isso. quando a pessoa entende, né? Acho que eu permito, né? Eu acabo É, fazendo as coisas. Então, você já pensou em não fazer? exatamente. Porque as pessoas não precisam. Você entende que elas não precisam fazer porque você está lá sempre disposto, está lá Se são sempre irmãos fazendo, necessários, né, gente? né? Outro dia eu escutei assim: ai, toda vez que é a minha mãe que vai ao médico, sou eu que tenho que levar. Por quê? Por É quê? você que tem que levar. Ah, porque eu sou atenta com as coisas, eu sou da área da saúde, eu anoto as coisas, eu não sei o Você quê, se colocou nesse lugar. mas os seus irmãos não têm condições de fazer isso? Né? Ah, não tem tempo. Aí quando você vai ver, é Aí a começa a ver pessoa que outras não quer coisas. que os irmãos Ela que se vá. coloca nesse É ela lugar. que é É, centralizadora, é. é ela que não confia nos Não, irmãos. e aí nessa história da Iris, ela chega nesse olhar, né? Porque ela fala, você faz com que todo mundo dependa de você e isso impede Isso. que eles sejam adultos responsáveis, Não precisa. né? Pra que Então, eu vou fazer enquanto isso? Tem você alguém que faz, faz? o outro não vai crescer. E é bem isso, né? E pesa pra todo mundo, porque aí você fica no lugar de você ser melhor que o outro, de uma maneira inconsciente, mas é, e o outro acha que ele não é competente pra fazer isso. Aí você continua fazendo. Exato. Só que pesa pra todo mundo, né? E Eu aí nem sei se a ela vai pessoa, chegando sabe? nisso, Eu né? nem sei se a pessoa se acha incompetente, se ela chega nessa conclusão. Às vezes ela não Às vezes precisa nem não, olhar pra isso, não. né? Às vezes nem olha pra isso. Só vai tocando porque é assim que foi até agora, Ah, quem faz isso é o meu né? irmão. Tipo, pra que É, e que eu vai vou até me agora. preocupar? Não é uma coisa assim. Agora, eu tenho a sensação de que essa pessoa que faz tudo, ela fica esperando que alguém enxergue isso, valorize isso, agradeça Valide isso, tudo isso, porque né? é muito comum que essa pessoa vire e fale assim, e Tá ninguém vendo? me Ninguém nunca nem viu o que eu tô agradece. fazendo. Ninguém Ninguém agradece o vê que o eu que eu tô fazendo. faço. É, Cara, tá vendo como é sobre você? Não é é sobre a sobre sua mãe, não é sobre o seu irmão? É E aí sobre ela fala, você né? querer ser essa pessoa que faz tudo pra todo mundo. E aí ela fala uma coisa que eu achei bem bacana. É um bom momento para você se casar com você mesmo, É. né? Do amor próprio, de você só olhar para você agora e, né, e escolher o amor, né? Ser amorosa com você para você, e não esperando que o outro reconheça, né? Então é o que ela fecha aqui assim, né? Que é bem bacana assim. Ai, mas ninguém me agradece. E por que você faz? Né? Para de fazer, deixa as pessoas fazerem. Nossa, Se tá e, pesado, e o pior é que eu sou bem assim do jeito que eu tô falando aqui, né? Que eu não, eu já escutei de paciente assim, você não tem dó. Você não tem dó. Eu falo, não tenho, eu vou eu ter dó também por falo. quê? Né? Eu também E falo. às vezes eu sou irônica. Às Isso vezes aí. eu sou irônica, assim, porque, cara, o óbvio precisa ser dito, né? Então a gente fala o óbvio, Sim. mas, tipo, tá vendo? É você que quer esse lugar aí. Você se coloca ainda nesse lugar, você vai continuando nesse lugar, né? Eu tive uma paciente que ela Ai, ai. falava do trabalho, assim, que meu trabalho é muito difícil, que meu trabalho é muito, que eu não aguento mais no trabalho, que não sei o que do meu trabalho, não, 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 no trabalho. Aí ela mudou de trabalho e a história continuou. Continuou. E nananã. Aí eu vi o modus operandi, né? Perfeitamente. Aí eu falei, ó, então vamos lá. Estava lá no outro trabalho e o trabalho era, nossa, difícil. Nananã. Aí eu Agora comecei a continua trabalhar as crenças, as nucleares, assim, né? Da onde vinha sim, isso. E o que que nós entendemos? Né? Que, na esse verdade, padrão. era a crença, ela tinha a crença de que o trabalho só é reconhecido, só é um bom trabalho, só é um trabalho merecedor se ele for muito Muito difícil, trabalhoso. muito trabalhoso, É a muito crença mesmo. desgastante. É, E é a aí, crença quando mesmo. a gente trabalhou Barato. isso, ela começou a ver o lado bom do trabalho. É a crença Porque, na mesmo. verdade, não era que o trabalho era tão difícil, ela precisava que ele fosse. Porque senão ela não era merecedora daquele trabalho. Isso. Ela não ia merecer um aumento, por exemplo, né?
Vamos lá. Aqui ela fala, tem as frasezinhas, né? É bom ser É. egoísta e praticar o amor próprio e o autocuidado, que aí eu acho que A é gente adora. essencial. Adoro Porque, isso. olha, tem gente que briga comigo, mas tem uns livros, né, A que gente é fala isso mesmo. sobre o egoísmo. Fala sobre o egoísmo, né? E eu não vou me lembrar agora que o ser humano não é egoísta, é altruísta. Gente, é bom ser É egoísta. bom ser Nós egoísta e somos cuidar de você egoístas um pouco. sim, e tem hora que a Sim. gente precisa ser. Sim, o limite está aí, né? Também. Aí o Por amor é favor, uma palavra de 4 letras que significa tempo, ainda ela tempo. coloca, né? Que T-E-M-P-O. daí ela vai meio Tempo. que. Né? Como é importante a gente entender isso, né? Assim, o tempo das coisas, descansar, reabastecer sua energia, trabalhar com equilíbrio, pedir ajuda quando você precisa, ser autoconfiante, e cuidar de você, né? Exatamente. E ela finaliza. Nossa, agora que eu vi que é meio de 15. Aí eu também vi agora. Fomos longe hoje, né? Tá Hoje tão a gente gostoso foi, aqui, nem senti. nem vi. E ela finaliza falando: livre-se do hábito de desistir de si Ai, mesmo. perfeito isso. Perfeito mesmo. Então, comece a desistir de outras coisas, mas de si, De não. você nunca, por favor, né? Descubra o seu eu e continue preenchendo com mais de você. Você não precisa se esforçar para ser amado, basta ser você. Então seja mais você a cada dia. Lindo. Isso. Isso. Ai, olha, demais. Acho que vai ser Gente, livro muito rapidinho bom, de viu? ler esse livro, né? Porque tem 12 capítulos. Se a gente conseguir ler três Tá tão por gostoso. vez, né? Por semana. Sim. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a Sejam semana todos próxima. bem-vindos para as próximas. E Comprem o até livro se daqui a vocês pouco. puderem. Fiquem com a gente. É, muito Lindo, bom. lindo, lindo. Maravilhoso, Amiga, um amiga. beijo, um queijo. Beijo. Até a próxima. Boa Até. semana. E você também. Tchau. Tchau. Tchau.